Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E no Continente passa a comer melhor, com qualidade, produtos frescos e sabores autênticos. Porque aprender a comer é escolher bem. E no Continente há tudo para toda a gente. No verão tudo sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto My Label. Escolha a acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente é de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira de 28 de maio a 8 de junho. Limitado ao estoque existente. Todas as semanas aqui na Rádio Observador há um episódio extra do Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves, onde respondemos a perguntas de ouvintes. Foi o que fez a Patrícia. Enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt. Olá, Mariana. Olá, Nelson. E a Patrícia pergunta, primeiro diz que adora o podcast, mas isso deixa-nos muito satisfeitos, mas também não é novidade, estamos a brincar. Nós gostamos muito de fazer isto e ainda bem à Patrícia que também gosta de nos ouvir. A Patrícia deixou esta seguinte pergunta: fruta em calda é saudável? A fruta em calda conta como fruta? É uma opção saudável ou é um doce disfarçado? Olha, obrigada, Patrícia, antes de mais, gostamos muito do seu e-mail. Então, é assim, a fruta em calda conta como fruta só no nome. Ok, está esclarecido. Fruta em calda, o que acontece ela passa por um processo em que é cozida, portanto preparada, não é? Descaroçada, é retirada a pele e é colocada numa solução de água com açúcar, numa calda. Aquilo é muito doce, não é? Sim, mas não há, até quem quiser pode fazer em casa, não há segredo. É água com açúcar, que se transforma numa calda, um bocadinho mais espessa e depois mergulhar a fruta lá para que ela seja cozida e isso vai fazer com que tenha um tempo de prateleira grande e é um prato como outro qualquer. Agora, a quantidade do açúcar vai variando, mas estive a fazer assim uma inspeção nos rótulos e neste momento, porque eu penso que este valor foi mudando ao longo dos anos, neste momento o teor em açúcar anda à volta dos 14%, na maior parte das frutas em calda até 20%. Vai dependendo mais do tipo da fruta, os pêssegos e ananases, que é aquilo que nós temos. É o mais comum. É o mais comum, pronto. Anda quase sempre nos 14%, ou seja, 14 gramas de açúcar em 100 gramas do produto. Aquilo que nos apresenta na tabela. As líchias e a jaca, que é brasileiro, mas que temos à venda nos nossos supermercados, têm uma concentração um bocadinho maior, chegar aos 20%. Mas como estamos a perceber, não é comparável com fruta fresca, porque tem açúcar adicionado. Agora, em termos de valor nutricional? Em termos de valor... Também não é... Em termos de valor nutricional... Não se compara a uma fruta fresca. Não se compara a uma fruta fresca porque vai haver... Ela perdeu qualidades durante o tempo em que esteve naquela solução? Sim. Há perdas significativas de algumas vitaminas, principalmente as vitaminas sensíveis ao calor, como a vitamina C. Há uma perda, diria que entre 40% a 70%, se calhar vamos dizer 50%. As vitaminas do complexo B, duas em específico, como a tiamina e o ácido fólico, também podem ter uma perda até 50%. E depois há outro ponto que é a fibra do alimento em si, vamos imaginar do ananás, a fibra não desaparece, atenção, ela está lá, continua lá, mas a sua estrutura muda, não é? Porque ela vai simplesmente ser submetida a calor e o contacto prolongado com esta calda vai fazer com que fique uma fibra, naquele momento, mais mole, que é menos mastigável e com isso vai ter um menor efeito na saciedade. Na verdade. E, portanto, temos um produto que terá menor valor nutricional do que a fruta fresca, com mais açúcar e que promove menos saciedade. Mas, Nelson, deixa-me te dizer que há aqui um contexto que tem que se falar, que é o contexto socioeconómico de Portugal. Sabemos que a fruta fresca está cada vez mais cara e que para muitas famílias a fruta em calda é uma solução mais acessível e durável e isso deve ser respeitado. Portanto, o importante é que se perceba que a fruta em calda não é um verdadeiro substituto de uma fruta e que deve ser encarada mais como uma sobremesa, mas que ainda conserva alguns nutrientes durante este processo. E há aqui outra coisa, que estávamos aqui a falar dos 14% de açúcar. Não sei se já falámos aqui no Aprender a Comer, mas existe, e já viste de certeza nos supermercados, um semáforo nutricional em muitos produtos alimentares, aquelas cores do amarelo. O Nutri-Score.
Existe o Nutri-Score. Não é esse. Não é esse. Existe o semáforo nutricional, a Direção-Geral de Saúde, e toda a gente tem acesso a essa informação. Tem uma tabela onde nos indica os valores que consideram baixos, médios e altos, tanto para açúcar, como para gordura, como para sal, nos vários produtos alimentares. Pronto. E só para dar aqui uma ideia, se nós fizéssemos agora uma comparação deste produto com essa tabela, semáforo nutricional, a concentração de açúcar estaria no considerado valor médio por este semáforo nutricional. E a recomendação, quando é um valor médio, que o consumo seja esporádico, ou seja, que não seja recomendado diariamente. Mas vamos perceber uma coisa, que a Organização Mundial de Saúde recomenda não ultrapassar os 25 gramas de açúcar por dia, sendo que o máximo é 50 gramas. Portanto, vamos pensar assim. Se quisermos comer meio pêssego em calda com iogurte natural, pode ficar por volta de 10 gramas de açúcar, que é aceitável, desde que o resto do dia, Nelson, seja equilibrado. Mas, obviamente, que teria substancialmente menos açúcar se fosse meio pêssego fresco neste iogurte, ou até juntar depois um bocadinho de canela para estabilizar mais a glicémia, ou até cozinhar o pêssego, assar. Cozinhar, assar, fica bom? Fica ótimo. Pêssego com canela assado, fica espetacular. Aberto já ao meio, tiras o caroço, depois para cima. Fiquei curioso com isso. Fica muito bom. Olha, então qual é que seria a melhor forma de consumir fruta em calda? Bem, esporadicamente. Esporadicamente, sim. Com moderação é a palavra. Pequenas quantidades também, porque tudo tem a ver com a dose. Por isso, na verdade, o meio pêssego, se calhar está tudo bem com isso e não exagerar. Uma dica que eu posso dar é passar a fruta por água, porque se estamos a falar... Tira um pouco do açúcar. Exato, claro. Da calda que está lá imersa, não é? Portanto, pelo menos aderente à superfície do produto. Portanto, essa seria a dica. Usar, como eu dizia há pouco, como topping num iogurte. Aquela tal coisa de juntar uma proteína e talvez até com um bocadinho de gordura para que haja uma estabilização da glicémia. Faz todo o sentido. E, principalmente, não olhemos para isto como um substituto da fruta. Ou seja, vamos comer a maçã ou o pêssego em calda. Não, vamos comer a maçã ou o pêssego fresco ou as uvas ou o que quisermos de fruta e, de repente, querem comer um gelado ou querem comer um pêssego em calda ou querem comer um folhado ou um pêssego em calda no iogurte. Se calhar imaginar um bocadinho... Olha, por exemplo, congelar iogurte, porque quando falava há pouco do pêssego assado, que fica ótimo, se fores à internet aparece sempre com uma bola de gelado em cima. Verdade. Mas se congelares o iogurte e depois colocares em cima do pêssego, isto é um lanche super saudável, uma sobremesa super saudável que podemos fazer todos os dias e que nos vai dar a sensação de que estamos a comer um doce, quando na verdade nos faz bem. É uma coisa que eu associo muito ao campismo, a fruta em calda. É uma coisa que se levava de viagem porque conserva melhor, porque claro. Vamos estar alguns dias fora, não é? Sim. Por isso, se for assim também, dessa forma esporádica, talvez não faça muito mal. Exatamente. Mas como é que apareceu o pêssego, porque falamos sempre do pêssego que é o mais comum. Como é que apareceu a fruta em calda? Olha, na época em que não existiam frigoríficos, não é? E o transporte... E salgá-los não era muito aconselhável. Exatamente. Mas hoje em dia esta função já não é de todo necessária, não é? Nós temos refrigeração, na verdade temos até disponibilidade a mais de todos os alimentos e produtos alimentares. O problema é que as pessoas ainda vêm com este conceito de que, pronto, se a fruta faz bem, então temos que colocar na prateleira dos nossos hábitos alimentares saudáveis, cada alimento e cada produto alimentar no seu devido lugar. E há aqui alternativas mais saudáveis que podemos sugerir, não é? Para quem quer algo mais prático e doce. Já tinhas falado na questão de assar a fruta. Congelá-la é uma solução também? Sim, olha, muitas pessoas têm produção própria ou familiares que lhe entregam e muitas vezes me perguntam o que é que eu faço com a fruta. Faço sumos e, na verdade, congelar fruta é sempre uma excelente solução, porque consegues, por exemplo, uma sobremesa ótima, que é um crumble, em que tu podes juntar todas as frutas que quiseres e à partida tens sempre que as cozinhar, vai sempre ao forno, portanto qualquer fruta congelada funciona. Congelar e misturar com iogurte para fazer um gelado está perfeito. Olha, boas sugestões. Falamos de fruta em calda, é ou não saudável? Bem, é melhor comer uma fruta fresca e verdadeira. É esse o conselho que deixamos à Patrícia, que nos enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt. Escreva também as suas dúvidas de nutrição e nós respondemos aqui com a ajuda da Mariana Chaves. Vamos falar para a semana de marinadas de carne, não é? Exatamente. É bem da época esse tema. Até para a semana. Até para a semana.